Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a segunda parte do tutorial. Como a gente já fez a parte introdutória, ali, os conceitos iniciais, tem algumas coisas ainda que é legal a gente dar uma pincelada nessa aula aqui. Vamos dar início então a uma programação de produção, tá? Eu já vou adiantando, ela vai ser bem vaga, assim, ela não vai atender as demandas de venda dos 3 produtos. Eu vou utilizar somente um já para facilitar o entendimento do processo, tá? Então vou abrir aqui o simulador. Como padrão, né, vamos utilizar o Params 310 para fazer a simulação, né, que vai ser a parametrização aí padrão que a gente vai utilizar nessas aulas aqui. Params 310, abrir, perfeito. Aqui então é a tela que eu apresentei para vocês na outra aula, tá? Uma coisa que eu esqueci de citar, tá, que na parte de cima aqui, onde tem a linha da demanda, tem a numeração 40, 50 e 40. Especificadamente, ele vai rodar a simulação durante 3 semanas, tá? E o objetivo dentro dessas 3 semanas é fazer a venda então de todas essas unidades aí, né? 40 do produto A, 50 do produto D e 40 do produto F, tá? Hoje, para vocês entenderem como é que funciona a parte de setar o funcionário, de fazer a compra, de vender, eu vou utilizar somente o produto aqui da coluna F. Por que o produto da coluna F? Porque ele é independente do processo produtivo dos outros. Você consegue verificar que no produto F não tem nenhuma flecha interligando todo o processo produtivo dele com algum outro produto, diferente do produto A e do produto D. Você vê que esse posto operativo ele tanto vai atender a produção desse item como também desse. A flecha aqui está indo para os dois lados, né? Já que no produto F é um processo uniforme, tá? É único, ele é excluído dos outros dois. Então vamos começar com o seguinte, info, aqui então R$65 por unidade de matéria-prima que eu adquiri. Então eu venho aqui, eu vou clicar e vou selecionar 10 unidades, vou comprar 10 unidades de matéria-prima na posição F, então na linha F, na quantidade de 10. A gente dá um OK. Ele aqui já faz a compra de 10 unidades e debita o valor correspondente, né, os R$650 que a gente gastou para comprar aqui do caixa da empresa. Então, na primeira aula lá, eu citei que os trabalhadores que estão nessa parte aqui, eles têm que ser colocados nos postos operativos. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui na coluna F, que faz a produção desse produto aqui, ele começa com posto operativo verde. Então a gente tem que botar um trabalhador verde para trabalhar aqui. Ó, ele setou, tá? Ele setou a informação, ele setou o funcionário ali. E eu vou dar um iniciar aqui para vocês verificarem o que acontece. Aqui o tempo de setup desse funcionário é de 120 minutos, ou seja, ele vai começar a produzir, ou seja, ele vai começar a consumir essas 10 unidades de matéria-prima após 120 minutos do início do processo. Tá? Então eu vou setar aqui, ó, vou iniciar a produção e vou aumentar a velocidade. Aqui, ó, ele está correndo o tempo, quando chegar em 120 minutos, né, ele vai começar a produzir. Ele está em processo de setup
ele começou a produzir. Ele ficou com uma ranhura na parte de trás, assim como aqui. Então aqui está dizendo que esse funcionário aqui, ele está na posição F1, lembra que eu citei do plano cartesiano? Ele está na produção, na posição F1 de produção. E ele está produzindo, aqui embaixo está dizendo que ele está produzindo, está na posição F1. E verifiquem também que a quantidade de matéria-prima que eu comprei, ela vai diminuir, porque ele está consumindo, ele está produzindo, ele está fornecendo insumos para a próxima máquina produzir. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um trabalhador aqui nessa máquina, um azul claro na máquina azul claro. Ou seja, na medida que o funcionário verde, que está aqui em F1, está produzindo, ele vai começar a utilizar as unidades que ele produziu no processo produtivo dele. Então eu vou soltar, vou dar andamento aqui na produção. Vocês vão ver que ele está em processo de setup e ele já vai começar a produzir. Ó, ele começou a produzir, né? Ele começou a utilizar o que o trabalhador que está em F1 produziu. E vejam esse detalhe. O trabalhador aqui agora ele está como ocioso. Por que ele está como ocioso? Ele está parado. Por quê? Porque não tem matéria-prima para ele trabalhar. Mas enfim, vamos continuar o processo produtivo. A parte principal dessa aula aqui não é a gente atender toda a demanda, é a gente entender o funcionamento, né, do sistema ali, como é que é feita a produção e afins. Então aqui, tá, o trabalhador que está em F2, ele já está consumindo o que o trabalhador que está em F1 produziu. Ou seja, ele está deixando pronto aqui na parte de cima. Eu vou dar andamento aqui, ó, e vou parar de novo. Então veja, a gente comprou 10 unidades para o trabalhador de F1 começar a produzir. Ele produziu, deixou pronto, aqui nesse quadradinho começou a contar, ficou em 10 unidades ali. Por quê? A gente comprou 10, ele produziu 10. Ele transformou a matéria-prima em um outro insumo para outra parte do processo produtivo. Esse trabalhador aqui, que está no posto de produção F2, ele já consumiu, ele já utilizou o que o trabalhador de F1 produziu. Ou seja, ele deixou 10 unidades prontas, processadas. Ali pode ser um processo de corte, de dobra, que seja, né? Ele já deixou pronto para o próximo posto de trabalho utilizar essas 10 unidades, tá? Então, a gente vai pegar um trabalhador rosa e vai botar aqui nessa máquina que é a F3. Ele está setado, então ele demora 30 minutos para começar a produzir, ou seja, depois de 30 minutos que eu botei ele aqui, ele vai começar a consumir o que o trabalhador da F2 produziu. Ou seja, aqui o estoque dele, que é 10, vai ficar em 20, porque ele transformou esse item no que o processo produtivo dele determina. Então eu vou dar um iniciar aqui na produção. Ela vai setar, ó, agora ele ficou ranhurado aqui, ó. Então quer dizer que ele está produzindo. Trabalhador rosa aqui, roxo, ele está produzindo. Aqui ele aparece a mensagem que chegou ao final do dia com ganho de R$0. Por que R$0? Porque não foi vendido nenhum item, que é a parte final aqui da cadeia produtiva, tá? Do produto F. Vamos dar um fechar aqui. Aqui em cima, veja que ele já está no dia 2. Então, ele já passou um horário de expediente, né, um turno, e agora ele está no dia 2. Vamos dar um continuar aqui no processo produtivo. Veja que o trabalhador aqui está consumindo as unidades porque ele está produzindo, ele está transformando o material, né? Então, veja que agora, esse funcionário aqui, ele está ocioso.
Por que o funcionário da F3 está ocioso? Porque ele já consumiu tudo o que o trabalhador que está na máquina, no posto de operação anterior, produziu. Ou seja, ele não tem itens, ele não tem matéria para trabalhar. Mas ele já produziu 10 unidades que agregou nas outras 10 que estavam em estoque. Então, totalizou 20. Agora, a próxima parte do processo é esse trabalhador aqui. Ou seja, ele já tem 20 unidades que foi produzida por esse posto de trabalho para trabalhar. Então, eu vou setar ele. Eu vou pegar aqui um trabalhador azul escuro e vou botar aqui. Ele está setado, depois de 15 minutos ele vai começar a produzir. Vocês vão ver, podem até acompanhar aqui. Quando tiver em 2:19, ele vai ficar ranhurado, aqui vai ficar com os riscos atrás e vai indicar que ele está produzindo, tá? Então, eu vou iniciar. Olha ali, ó, ele já começou a produzir. Ele está produzindo, ó, 2, 3, 4 unidades e ele está utilizando o que esse trabalhador aqui produziu. Então aqui em cima vai chegar um total de 20 unidades. Ele vai processar, para dar sequência na cadeia produtiva, 20 unidades que o trabalhador aqui agregou com as 10 que eu fiz a compra aqui embaixo. Então aqui, ó, ficou pronto as 20 unidades. O que acontece? Ele está ocioso, ele está parado porque ele não tem material para trabalhar. Ele não tem material para trabalhar, ele está lá sentadinho num canto, lá numa cadeira, sei lá, mas ele já deixou, ele já processou as 20 unidades aqui que estava disponível no estoque desse trabalhador aqui. Próximo passo. O que vamos fazer agora, então? Vamos ter que setar aqui um trabalhador rosa. Aqui tem que ter um trabalhador, tá? Tem que ter um trabalhador para ele processar essas 20 unidades. Vou fazer uma coisa diferente agora. Eu vou botar esses 2 trabalhadores aqui na mesma máquina. Vou botar o trabalhador que está ocioso aqui em F3, eu vou botar em F7, tá? E eu vou botar esse outro trabalhador rosa, que também está disponível, ele está ocioso, na mesma máquina. Ou seja, eu dobrei, né? Estou trabalhando com 2 ali, a velocidade do nosso processo produtivo. Ou seja, eles vão produzir, vão transformar esse material aqui 2 vezes mais rápido do que se eu tivesse setado somente um trabalhador ali. Então, demora 30 minutos para eles iniciarem as atividades. Aqui já dá para ver que o tempo está em 7 horas e 16 minutos. Então, eles vão produzir pouco no dia de hoje, porque eles já demoram 30 minutos para setar. Ou seja, eles vão ter 14 minutos só de trabalho, né, para produzir algumas unidades. Vocês vão só ver, vai aparecer aqui a finalização do dia, vai aparecer com ganho 0, porque não foi vendido nada, e aqui eles vão ter produzido poucas unidades, mas em compensação vai ter ainda material disponível para trabalhar no outro dia. Então vamos iniciar a produção. Ele começou a produzir, ó, os 2 começaram a produzir, e já fechou a janela, né, já fechou o dia, mudou para o dia 3, então está no dia 3 de produção, tempo 0. Quem está trabalhando agora? Os 2 trabalhadores rosas estão trabalhando na mesma posição, estão em F7. No dia anterior eles produziram 5 unidades, tá? E tem 13 ainda para eles processarem. Vamos dar iniciar aqui, vamos fazer o andamento da produção. Pronto. Eles já transformaram os 20 itens que o trabalhador da F5 produziu. Está aqui pronto, está prontinho aqui para vender. Aqui nessa parte, aqui no topo, aqui em F9, por exemplo, é a parte de despacho, de venda desse material. Ou seja, vejam só, R$180, tá? Esse item aí é vendido por R$180. Eu tenho 20 itens
que foram produzidos em toda a cadeia de produção anterior, prontos para serem vendidos. Então, se eu vender esses 20 itens aqui, eu vou vendê-los por R$180. Então, a gente vai ter um acréscimo aqui no caixa, no final do dia, de R$3.600, porque são 20 unidades, vezes 180, 3.600. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse trabalhador aqui, que está ocioso em F2, e eu vou setar ele em F9. Vou retirar as informações aqui, ó. Ele está pronto para trabalhar. Depois de 60 minutos ou 1 hora que eu botei ele aqui, ele vai começar a processar a parte final do processo aqui, do processo produtivo, e vai vender. Vocês vão ver que a demanda aqui vai diminuir de 40 para 20, porque eu já vendi as 20 unidades, ele vai vir diminuindo, em compensação o caixa aqui no final do dia vai aumentar em R$3.600. Eu vou dar um início aqui para vocês verificar como que acontece, tá? Bom, ele vai começar a trabalhar, ele está produzindo e a demanda está caindo. Por quê? Porque está vendendo esse material e automaticamente o caixa da empresa começa a subir. Vamos acompanhar aí, ó. Ele vendeu então as 20 unidades, chegando a um caixa de 12.950. Ele vendeu as 20 unidades que a gente produziu em toda a cadeia produtiva anterior. Então vai finalizar o dia aqui agora, ó, vai chegar em 8 horas. E olha aqui, ó, ganho de 2.300. Ele teve uns descontos, né, que é na parte do operacional ali, né? Então ele ganhou 2.300 no caixa da empresa no final do processo produtivo, tá? A gente dá um ok aqui. Então a demanda que estava 40, aqui diminuiu para 20, porque com as 10 unidades que eu comprei aqui, mais as 10 que já estavam prontas aqui depois do posto operativo da F3, ficou disponível 20 unidades para o processo produtivo. Então ele veio passando pelos postos de trabalho, foi sendo processado, até que chegou no ponto de venda. Ele vendeu 20 unidades, teve o ganho de 2.300, que apareceu aqui na janelinha de alerta, aqui na mensagem, e o caixa automaticamente aumentou da empresa. Ou seja, eu tenho mais dinheiro para comprar insumos e afins, tá? Então é assim que funciona todo o programa, tá? É assim que ele funciona, só que ele vai ser mais complexo porque a gente vai ter que atender ao longo de 5 dias aqui, tá? A demanda total dos 3 itens aqui que está sendo ofertado, certo? Qualquer dúvida, como eu disse no vídeo anterior, eu espero que vocês botem nos comentários ou enviem no meu e-mail, que também vai estar na descrição. Repetindo, eu fiz o processo produtivo somente nessa parte da cadeia, porque o produto que está aqui na coluna F, ele é mais simples, ele é independente, ele não precisa do funcionamento das outras máquinas aqui, ó. Ele não tem nenhuma seta vindo pro outro lado, ou nenhuma seta do lado de cá vindo para esse, né? Então ele é mais simples para começar a entender como é o processo produtivo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Treinem, baixem aí o programinha, deixei na descrição do vídeo da introdução aí do Goldratt. E qualquer dúvida podem me passar aí, vou dar uma revisada na próxima simulação aí que fazer, na próxima aula, tá? No tutorial. E até mais, então, obrigado aí para quem assistir.